Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. Nós estamos ao vivo agora, são 13 horas e 20 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição de sábado. Olha só, hoje, 7 de setembro, é comemorado o Dia da Independência do Brasil e vários locais celebram, né, a data com um desfile cívico-militar. Em São Paulo, por exemplo, esse desfile está sendo realizado lá no Sambódromo do Anhembi e, infelizmente, foi marcado por um fato trágico. Mas quem vai contar essa história é o nosso repórter, o Fernando Jesus. Ele está lá e nós vamos conversar agora ao vivo com ele. Boa tarde, Fernando. Seja muito bem-vindo ao nosso jornal e conte essa história triste aí que marcou essa data, esse desfile de 7 de setembro na capital paulista. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a você que nos assiste. Como você falou, infelizmente, o desfile de 7 de setembro, que era para ser um espetáculo, foi marcado por um evento trágico. O militar da cavalaria da PM, as informações que temos é que ele acabou de ser promovido a subtenente e a princípio ele sofreu um mal súbito e caiu do cavalo e sofreu aí fraturas no crânio e infelizmente não resistiu e acabou falecendo. Mas vamos contar um pouco como foi o desfile de 7 de setembro aqui no Sambódromo do Anhembi. Como podemos ver, neste momento não tem mais ninguém aqui no local, mas o espetáculo aconteceu bem aqui na passarela do Sambódromo do Anhembi, onde eu estou neste momento, e tivemos aí mais de 6 mil militares, entre eles os militares da Força Aérea, da Força Armada Brasileira e também da Marinha. Tivemos também desfile de civis, de veteranos das Forças Armadas e apresentação das motocicletas, as viaturas, as motos de viaturas, e também tivemos desfiles de viaturas, por exemplo, de outras autoridades, como a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar de São Paulo. O desfile de 7 de setembro, ele acontece todo ano para homenagear aqueles que arriscaram sua própria vida para, enfim, dar a liberdade ao nosso Brasil. E nós estivemos aqui mais cedo e pudemos presenciar todo esse espetáculo. E além da grande plateia que esteve aqui nas arquibancadas do Sambódromo do Anhembi, nós tivemos também a presença de autoridades como o governador e o prefeito da cidade de São Paulo. E Kleber, eu como um bom militar que fui, passo esse serviço sem alterações. É com você, Kleber. Tá certo, Fernando, obrigado. E a gente lamenta aí esse fato, essa morte desse oficial. E ainda falando de 7 de setembro, o presidente Lula abriu nesta manhã as celebrações do Dia da Independência na esplanada dos ministérios em Brasília. E com o slogan, né? Democracia e independência. E o Brasil no rumo certo. Este 7 de setembro transmite uma mensagem de respeito aos poderes e contra o extremismo. Vamos acompanhar. Na cerimônia, o presidente Lula chegou à esplanada dos ministérios em carro aberto. A primeira-dama Janja não foi ao desfile de 7 de setembro, porque ela foi convidada para participar da 5ª celebração do Dia Internacional para proteger a educação de ataques, no Catar. Estavam na tribuna de honra cerca de 30 ministros de seu governo e chefes de outros poderes, como o vice-presidente Geraldo Alckmin, o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. O ministro Alexandre de Moraes estava na mesma área destinada às mais altas autoridades, onde também estavam os comandantes militares. Os ministros da Corte Suprema, Edson Fachin, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Cristiano Zanin, também participaram do evento, além do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e o do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Uma parte do desfile homenageou o estado atingido por uma tragédia climática no primeiro semestre. Apesar de focar a democracia, assim como em 2023, a cerimônia deste ano destacou uma mensagem de respeito às instituições brasileiras. Além disso, a comemoração do Dia da Independência do Brasil foi dividida em 3 eixos temáticos, sendo o primeiro eixo voltado à presidência rotativa do Brasil, no grupo das 19 maiores economias do mundo, somados aos países da União Europeia e União Africana.
Estudantes de escolas públicas do Distrito Federal levaram as 21 bandeiras dos países e blocos regionais membros do grupo. O segundo eixo do desfile prestou uma homenagem aos profissionais que atuaram no apoio, socorro e reconstrução do Rio Grande do Sul após a situação de calamidade pública provocada pelas fortes chuvas em maio. A operação resgatou mais de 70 mil pessoas por via aérea, fluvial e terrestre, além de salvar mais de 10 mil animais em áreas afetadas. Mais de 19 mil militares do Exército Brasileiro, da Marinha e da Aeronáutica trabalharam na força-tarefa. O terceiro e último eixo temático do evento em Brasília enfatizou a retomada da proteção da população, especialmente das crianças. O destaque foi para as campanhas de vacinação e a ampliação dos serviços de atendimento público em saúde, com a retomada do programa Mais Médicos. Olha, e para falar mais da história desta data, o 7 de setembro, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o historiador Rafael Dantas. Olá, Rafael, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Boa tarde. Fico contente com o convite, uma alegria conversar com vocês. Em uma data tão importante para nós brasileiros, levar um pouquinho de um assunto, né, tão relevante para compreender o passado e também o nosso presente. Legal, Rafael. Então vamos aprender um pouco de história com você agora. Quando a gente fala, né, em 7 de setembro, a primeira imagem que vem à cabeça de todo mundo, de todo brasileiro, é a do Grito da Independência, aquele quadro famoso. A imagem de Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga. Mas por que essa data foi escolhida para comemorar a independência? O que aconteceu de fato em 7 de setembro? Foi esse evento ou foi ali uma conjuntura política? Eu queria que você esmiuçasse agora essa data. É importante termos em mente que o processo de independência, como você bem falou, é uma conjuntura, é um processo, é uma cadeia de eventos, de articulações que acontecem. É importantíssimo a gente mencionar isso agora, não somente no contexto do Sudeste, ou seja, da então capital na época, Rio de Janeiro, ou nas próprias margens do Ipiranga, com Pedro I e o famoso 7 de setembro. Mas sim no contexto do Brasil naquele período, do que era o Brasil naquele contexto, e das outras províncias também, como, por exemplo, o que era conhecido na época como as províncias ou as regiões norte do país, né? O que hoje é o Nordeste, o Norte, regiões como a Bahia, Pernambuco, Piauí, Maranhão, o próprio Pará, onde de fato tivemos uma participação popular, ou seja, não só das elites, e o envolvimento com guerra, com batalhas, com confrontos, tanto em terra como em mar. O 7 de setembro foi aquele momento em que o Pedro I, né, já no seu caminho, né, no que hoje é São Paulo, recebe a carta e é nessa leitura, né, ele acaba não só reconhecendo, como tomando a atitude de, a partir daquele momento, estabelecer o rompimento com as forças, né, com essa realidade portuguesa. E não podemos esquecer da participação importante da própria Leopoldina nesse processo, afinal é ela que envia a carta para o Pedro I. O 7 de setembro, então, é uma data escolhida, é uma data que, evidentemente, marca esse processo, mas não é o término do processo da independência, é parte do processo da independência. Afinal, não podemos esquecer que no decorrer dos anos seguintes, o Brasil estava em guerra, o Brasil estava em batalha com os próprios portugueses. Acontecimentos importantes, como a Batalha do Genipapo, que aconteceu aqui no Nordeste, ou o próprio 2 de julho de 1823, onde os baianos expulsam os portugueses daqui, consagrando esse redesenho do Brasil naquele contexto, ou é o caso do Bridge de Palhaço, no Pará, por exemplo, onde também tivemos esses confrontos. Então, no que acontece naquele momento, no 7 de setembro, com Pedro I, temos, antes de qualquer outra coisa, uma articulação política e um reconhecimento desse afastamento, dessa ruptura com os portugueses. Data essa que acaba sendo sacralizada, né, sacramentada, e digo mais, como você lembrou no início da pergunta, imortalizada pela pintura do Pedro Américo, que é de um segundo momento. A pintura, né, transforma todo o cenário em uma composição apoteótica, né? Coloca Pedro I um cavalo imponente, sendo que não era um cavalo, né, na realidade. A guarda do Ipiranga, né, com seus fardamentos muito bem paramentados, e que também não era assim naquele contexto de 1822. A guarda do
dos dragões da independência vão surgir em um segundo momento. Então a pintura mostra uma idealização do momento que aconteceu, mas não com tanto Fausto como nós até hoje, né, temos nos livros didáticos ou em outras representações sobre a independência, inclusive em filmes que foram feitos no decorrer do século XX. Olha, você citou aí o 2 de julho e para alguns historiadores, né, essa seria a data mais adequada para comemorar a independência. Há uma corrente que defende. Eu queria que você falasse um pouco mais dessa data. Falo com muito prazer e fico muito contente com a oportunidade de conversar com vocês sobre a importância do processo de independência do Brasil na Bahia, porque muitas pessoas ainda não conhecem como nós baianos e como a independência no Nordeste foi vivida, foi sentida. Porque desde antes de 1822, as tensões aqui no que hoje é a Bahia e em outras províncias também já estavam salientes, visíveis, entre os confrontos entre brasileiros e portugueses. E desde o início de 22, uma série de pequenos confrontos já existiam nesse contexto, né? Inclusive, tivemos o assassinato de uma religiosa no convento da Lapa, né, antes do 7 de setembro, que foi a Joana Angélica. Ela se coloca na frente do convento para impedir a entrada, né, de integrantes do exército, das forças portuguesas, no convento onde estavam mulheres, né, mulheres reclusas. Ela é hoje considerada uma das grandes mártires, heroínas desse processo, a Joana Angélica, né? Entre outras tantas configurações que marcaram essas turbulências aqui na Bahia, no interior, no Recôncavo, entre outros lugares. O Recôncavo da Bahia é essa região que está além da cidade de Salvador e onde ficava esse centro econômico daquela época, né, caracterizado principalmente pelo açúcar. Foi lá o grande ponto de resistência contra os portugueses. Só para você ter uma ideia, nós lembramos hoje o 7 de setembro de 22, né? Mas voltando lá no século XIX, antes de setembro, entre junho e julho, tanto em Salvador como no Recôncavo, como por exemplo em Cachoeira, Pedro I foi escolhido como imperador e defensor perpétuo do Brasil, ou seja, antes do 7 de setembro, né, pelos baianos e pelas pessoas que estavam inseridas naquele processo, lutando contra os portugueses. Com o 7 de setembro, e depois do 7 de setembro, em novembro, tivemos aqui a Batalha de Pirajá, o maior confronto nesse contexto, onde os baianos enfrentaram os portugueses, logrando vitória. A partir de novembro, e já em 1823, outros confrontos aconteceram em terra, na Baía de Todos os Santos, em Itaparica, né, com a participação do Lord Cochrane, né, de mercenários e militares enviados, inclusive, pelo próprio Pedro I, para conseguir a vitória no contexto da Bahia. E por que a Bahia era importante em todo esse processo? Porque a Bahia era estratégica. A Baía de Todos os Santos é a segunda maior baía navegável do mundo. Estava na mira dos portugueses, estava na mira do comércio naval naquele contexto. Ganhando na Bahia, você conquistava parte do Brasil naquele contexto. Então, esse grande investimento dos portugueses em manter suas forças na Bahia, no Nordeste e em outros lugares, era estratégico. E o 2 de julho de 1823 vai ser essa grande data em que os baianos conseguem a rendição e a expulsão dos portugueses, que cruzam o Atlântico voltando lá para a Europa. E o Brasil se tornando finalmente livre do exército português. Então, para nós, todo ano, 2 de julho, é uma data de festa, porque aqui tivemos a participação das pessoas, a participação popular, de homens, de mulheres, como Maria Quitéria, a Maria Filipa, o João das Botas, saveiristas, vaqueiros, pessoas da capital, do interior, dos caminhos do sertão, que muitas vezes pegaram armas pela primeira vez, indígenas, etc., e que foram em combate e lograram vitória. Os encorados de Pedrão, por exemplo, vaqueiros, saíram do sertão para vir guerrear contra os portugueses e todos voltaram com vida, com vitórias ao longo de todos os seus processos de atuação. Então, 2 de julho, para nós, é essa data da independência, né? O que, evidentemente, contextualiza a participação de outros grupos, de outras faces, nesse processo da independência, que não tem como finalização o 7 de setembro. Né? É parte de um processo que tem que ser entendido o Brasil como um todo. Muito legal aí aprender mais de história, né? Alargar aí o nosso entendimento sobre essa história tão rica do nosso país. Nós acabamos de conversar com o historiador Rafael Dantas. Rafael, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que o telespectador aprendeu muito com você hoje. Agradeço o carinho, agradeço a atenção e fica aqui, né, o convite para conhecermos mais sobre esse Brasil de tantas faces e muitas histórias. Um abraço para vocês. Grande abraço.
E olha só, a gente muda de assunto agora para falar que a ministra de Gestão e Inovação, Esther Dweck, vai assumir interinamente o Ministério dos Direitos Humanos. O nome dela foi escolhido para substituir Silvio Almeida, que foi exonerado pelo presidente Lula após as denúncias de assédio sexual. A exoneração de Silvio Almeida e a nomeação de Esther Dweck foram publicadas em edições extras do Diário Oficial da União. Na noite desta sexta-feira, o presidente Lula também exonerou a secretária executiva dos Direitos Humanos, Rita Cristina de Oliveira, que desistiu de assumir o ministério interinamente. Com isso, a ministra Esther Dweck, responsável pela pasta da Gestão e Inovação, assume interinamente a liderança do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Silvio Almeida, ex-ministro da pasta, foi exonerado do cargo após a divulgação de que a ONG Me Too Brasil recebeu denúncias de assédio sexual supostamente cometido por ele. Após reunião com Silvio Almeida no Palácio do Planalto, o presidente Lula disse que a situação dele é insustentável e o tirou do cargo. Os episódios teriam ocorrido no ano passado e uma das vítimas foi a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. A ministra Aniele Franco também divulgou nota após a demissão de Silvio Almeida. Ela lamentou as tentativas de culpar as vítimas no caso das denúncias de assédio sexual. Ela destacou em sua nota a importância de não desviar o foco da gravidade dos relatos ao tentar desqualificar as vítimas. Ela reforçou o compromisso com a defesa das mulheres e pessoas negras em posições de poder. Segundo ela, não é aceitável relativizar ou diminuir episódios de violência. Reconhecer a gravidade dessa prática e agir imediatamente é o procedimento correto. Olha, e agora um alerta. O número de doações de órgãos caiu no Brasil no primeiro semestre agora de 2024. Cerca de 43 mil pacientes estão na fila de espera por um órgão no Brasil. Vamos ver. A taxa de doadores de órgãos ficou 2% abaixo da obtida em 2023 e 7,1% menor que a taxa prevista para este ano até junho, indicou o relatório do primeiro semestre da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, a BTO. A taxa de doadores efetivos ficou em 19,5 procedimentos para cada 1 milhão na população. A do ano passado foi de 19,9. A taxa prevista era de 21. Vale destacar que um único doador pode salvar até 8 vidas, mas nem todos podem ser doadores. Há patologias que impedem a doação. A negativa familiar é apontada como principal razão pela baixa no número. Atualmente, o Brasil é referência mundial na área de transplantes e tem o maior sistema público do mundo em números absolutos. O país é o segundo maior transplantador, atrás apenas dos Estados Unidos. O Ministério da Saúde gerencia a lista de espera por transplantes no Brasil e divulga dados atualizados diariamente. Hoje, mais de 43 mil pessoas aguardam por um órgão para transplante. Em números, o transplante de coração obteve um aumento de 9,5% em relação a 2023, mas ficou 4,2% abaixo do previsto para o ano. Já o transplante de pulmões ficou com taxa 50% menor que a projetada. A BTO afirmou que tem um semestre árduo pela frente e que para obter a meta prevista para o ano é necessário trabalhar em 3 frentes: aumentar a doação, melhorar o aproveitamento dos órgãos e colocar em lista de espera todos os pacientes com indicação de transplante. Os estados do Paraná, Santa Catarina e Rondônia tiveram as maiores taxas de doação. Com relação ao ingresso em lista de espera, o transplante renal foi de 80% do esperado e o de fígado foi de 62% da necessidade prevista. Já para o coração, a taxa foi de 35%, para o pâncreas de 22,5% e para o pulmão de 11% da necessidade estimada. Olha, e esse mês é o Setembro Verde, quando acontece a campanha para conscientizar as pessoas sobre a importância da doação de órgãos. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o especialista. O nosso convidado é o enfermeiro Ricardo Victor Félix. Ele é coordenador da Organização de Procura de Órgãos da Unifesp.
Boa tarde, Ricardo. Seja muito bem-vindo. É um grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Boa tarde, agradeço o convite para falar desse assunto que é muito importante. Sem dúvida, Ricardo. Tão importante, né? A gente pôde ver aí que as doações de órgãos caíram no primeiro semestre. Então, você que entende, conhece muito bem esse assunto, trabalha de perto com isso. Quais seriam os motivos dessa queda? Em relação aos números de doadores, a gente sempre vem trabalhado muito em relação aos elevados índices de recusa familiar. Então, essa é uma das grandes frentes que a gente vem trabalhando para poder conseguir reduzir o número da recusa familiar, que hoje está em torno de 42% das famílias entrevistadas. E também elevar o número de notificação desses potenciais doadores. A gente tem trabalhado muito com os hospitais para conseguir com que eles consigam notificar, pois a notificação é compulsória e a gente precisa trabalhar exatamente nessa frente também. Você falou bem aí a questão da família. Então, para as pessoas entenderem, né, as pessoas que nos assistem, como funciona a autorização da família? O que uma pessoa deve fazer, uma pessoa que deseja doar os órgãos, o que ela deve fazer para garantir que esse desejo seja de fato realizado? Sim, hoje em dia a legislação brasileira diz que a doação de órgãos no Brasil ela é consentida, ou seja, a gente precisa que um familiar autorize a doação de órgãos. Então, todas as campanhas em relação à doação de órgãos hoje no Brasil, ela pede com que você avise o seu familiar. Se você tem o desejo de ser um doador de órgãos, você precisa avisar o seu familiar. Para realizar a autorização da doação de órgãos, a gente precisa que um familiar até segundo grau faça o consentimento da doação, de acordo com o desejo do paciente, e autorize essa ação que pode ajudar muitas pessoas. Ajudar muitas pessoas, aproveitando essa última frase. A lista de espera é muito grande. E quais são os órgãos que são aí mais aguardados, mais concorridos para o transplante? Sim, a lista de espera é muito grande no Brasil. Só nesse primeiro semestre a gente teve um ingresso de aproximadamente 20 mil pessoas em lista. A gente também tem um elevado índice de mortalidade na lista de espera. E hoje em dia o órgão que tem a maior lista é a do transplante renal. A gente tem aproximadamente 30 mil pessoas em espera. Depois, em seguida, o transplante de córnea, o transplante de fígado, e a gente consegue ver o tamanho da necessidade do transplante através desses números que são cada vez mais altos. Olha, você falou também sobre a notificação por parte dos hospitais, né, e os equipamentos de saúde. Isso leva a outra pergunta. A infraestrutura para coleta e transplante dos órgãos é eficiente no país, especialmente nessas regiões aí mais carentes? Sim, hoje o sistema de transplante e doação de órgãos no Brasil, ele é um sistema bem consolidado e regulado, existe o apoio do setor público ao programa e a gente consegue observar uma melhora progressiva nos resultados dos transplantes hoje em dia. Só que a gente precisa trabalhar exatamente na frente. Além do índice de recusa familiar, a gente tem uma grande disparidade entre os estados e regiões em relação à doação e ao transplante. Então, é importante com que haja maiores centros transplantadores ao redor do Brasil e a gente consiga também trabalhar com a notificação do potencial doador em todos os estados e regiões, para a gente conseguir diminuir essa disparidade e conseguir atingir um maior número de pacientes hoje em dia que estão em lista de espera. Então, para finalizar essa conversa tão importante, eu peço que você deixe um recado para as pessoas que nos assistem. Fale da importância de doar órgãos. Sim, agora em setembro nós comemoramos o Setembro Verde. No dia 27 de setembro é o Dia Nacional da Doação de Órgãos, então é importante que toda a população se conscientize sobre essa questão. Existem muitas pessoas em listas de espera de transplante, então se você é um doador de órgãos, se você gostaria de deixar com que a vida continue, avise o seu familiar que caso um dia ele seja consultado sobre essa possibilidade, ele consiga autorizar a doação e a partir daí a gente conseguir realizar o transplante e ajudar muitas pessoas. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o enfermeiro Ricardo, né, Victor Félix, ele que é coordenador da Organização de Procura de Órgãos da Unifesp.
Ricardo, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação e por essa mensagem tão importante. Eu que agradeço e à disposição. Grande abraço. Olha só, a gente muda de assunto agora para falar do caso da atriz Maide Mal. Ela está internada em estado grave, mas estável. A informação foi divulgada no último boletim médico divulgado pelo Hospital das Clínicas em São Paulo, onde ela permanece internada. Maide sumiu na segunda e foi achada, sozinha na quinta-feira em um quarto de hotel. Maide Mal, que ficou 3 dias desaparecida, está internada em estado grave no Hospital das Clínicas. Ela chegou a ser entubada e sedada quando chegou à UTI. A equipe médica ainda avalia se a opera por suspeita de ter ingerido produto tóxico. Foram encontradas embalagens no local onde ela estava, que passarão por perícia para saber que substâncias tinham. A polícia aguarda a melhora da modelo para ouvi-la. Ela foi encontrada debilitada pela polícia de São Paulo e, segundo o boletim médico, apesar do estado grave, o quadro de saúde é estável. Maide segue recebendo cuidados intensivos. A equipe médica continua acompanhando de perto sua evolução, com suporte multidisciplinar e monitoramento contínuo. Todas as medidas necessárias para o cuidado e recuperação da paciente estão sendo tomadas. Maide, de 31 anos, é gaúcha e mora com amigos num imóvel alugado na capital paulista. Após ficar desaparecida, ela foi encontrada muito lesionada e com respiração fraca, sendo reanimada. A mãe da atriz, Nélia Schwinn, veio do Rio Grande do Sul e acompanha a filha no hospital. Uma agente da atriz também acompanha as duas. A Delegacia de Polícia de Investigações sobre Pessoas Desaparecidas do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa ainda investiga como ela sumiu e por quais motivos, o que aconteceu com ela enquanto esteve no quarto do hotel e se consumiu alguma coisa. Policiais chegaram a sair às ruas em busca de câmeras de segurança que teriam gravado Maide pelos locais por onde ela passou. Os agentes também ouviram depoimentos de pessoas ligadas à atriz. Nenhuma hipótese está descartada, mas a principal suspeita é a de que ela tenha feito tudo sozinha. Por enquanto não há indícios de que alguém tenha cometido um crime contra ela. Testemunhas contaram aos policiais que ela estaria passando por problemas de saúde mental recentemente. Olha, e a Força Aérea Brasileira apresentou o relatório preliminar sobre a queda do avião da Voipaz no dia 9 de agosto. Esse caso aconteceu em Vinhedo, no interior de São Paulo. E o relatório apontou uma falha no sistema que deveria evitar a formação de gelo nas asas da aeronave. Com cerca de 1 hora de atraso, em consideração aos familiares das vítimas do acidente, a coletiva contou com a participação do chefe do CENIPA, brigadeiro Marcelo Moreno, e demais investigadores. A aeronave, que caiu em Vinhedo no dia 9 de agosto, enfrentou formação de gelo durante boa parte da viagem e os pilotos relataram que havia problema no sistema que deveria remover o gelo das asas, apresentou o tenente-coronel aviador Paulo Mendes Frois, encarregado pela investigação do acidente da Voipaz no CENIPA. Frois realizou uma explanação sobre os dados do avião e sua tripulação, o plano de voo e as condições meteorológicas. Segundo a investigação da FAB, alguns minutos após a decolagem, ainda quando o avião subia para atingir a altura prevista no plano de voo, um sensor indicou por meio de luz no painel dos pilotos que havia formação de gelo junto às asas. O sistema que deveria remover o gelo foi acionado, mas em seguida a gravação de voz da cabine indica que um dos tripulantes comentou sobre o mau funcionamento deste equipamento. Ele voltaria a ser acionado durante o voo, mas a formação de gelo foi enfrentada durante grande parte da viagem. A gente não consegue mudar o passado, mas aqui agora a gente está buscando estudar e tirar o máximo de lições possíveis para tentar modificar o futuro. Assim como o brigadeiro Moreno bem mencionou aqui, nós não estamos atrás de apontar culpados, nem de apontar responsabilidades. O nosso trabalho ele é técnico, conduzido por técnicos capacitados,
E o nosso único objetivo aqui é que ao final desse trabalho a gente entregue respostas para a sociedade para que eventos como esse, que são inadmissíveis, voltem a acontecer no futuro. Nossos técnicos hoje estão trabalhando com a máxima prioridade nessa investigação. Nosso compromisso é de entregá-lo no menor prazo possível mas nunca prescindindo da melhor qualidade possível, para que lá na frente as lições que sejam tiradas daqui sejam usadas em prol da segurança da aviação civil. O chefe do CENIPA, brigadeiro Marcelo Moreno, declarou que não é possível afirmar que essa foi a causa do acidente, porque este suposto problema não foi verificado no Flight Data Recorder, que registra ocorrências técnicas no voo. O relatório preliminar do CENIPA destaca que durante o voo em rota, após encontrar condições de formação de gelo, houve a perda de controle da aeronave seguida do impacto contra o solo. O órgão afirma que apresentou apenas dados factuais, sem análise, e que ainda é cedo para dizer qual a principal hipótese para a causa do acidente, ou mesmo descartar qualquer possibilidade. Vamos falar de esportes agora, olha só. A seleção brasileira voltou a campo ontem depois de 2 meses e venceu o Equador por 1-0. Esse jogo aconteceu lá no estádio Couto Pereira, em Curitiba. O jogo foi válido pelas eliminatórias da Copa. Vamos ver. Fazia 4 partidas que o Brasil não vencia nas eliminatórias. E na estreia do técnico Dorival Júnior na competição, a seleção teve dificuldades contra o Equador. No primeiro tempo, o único gol da partida, Rodrigo do Real Madrid, driblou a defesa e finalizou da intermediária para marcar em Curitiba. Depois disso, o time se mostrou o mesmo dos últimos jogos. O Equador passou a colocar em risco o gol do Alisson e o ataque do Brasil foi praticamente nulo. O jogo foi marcado por estreias. O atacante Luiz Henrique do Botafogo, que é um dos melhores jogadores do Brasileirão, foi a principal novidade na escalação. Aos 16 minutos do segundo tempo, o estreante deixou o campo para outra novidade. A promessa do futebol nacional, Estevão, do Palmeiras, já marcou seu nome na seleção canarinho. O garoto de 17 anos é o 5º jogador mais novo da história do país a vestir a amarelinha. Com o resultado, o Brasil subiu de 6º para 4º colocado na colocação geral das eliminatórias, mas ainda está muito longe do topo que os brasileiros estão acostumados a ver desde sempre. E olha, a NFL estreou no Brasil e do melhor jeito possível. Casa cheia, emoção e muitos pontos. Tudo que um bom jogo de futebol norte-americano pode proporcionar. E o Philadelphia Eagles venceu o Green Bay Packers por 34-29 na Neoquímica Arena. Vamos ver. A partida era válida pela primeira rodada da temporada regular da Liga de Futebol Americano, a NFL. Os Eagles foram à Neoquímica Arena vestindo preto e branco, em tentativa de representar o Corinthians, dono do estádio. Com o mando de campo, conseguiram atacar melhor e venceram por 34-29, mas a partida foi muito mais do que apenas um jogo de futebol americano. Para uma grande parte dos presentes, o jogo marcou a realização de um sonho, assistir um jogo da NFL no Brasil. Torcedores de diversos times prestigiaram o jogo, além de diversas celebridades do esporte, como a maior medalhista olímpica do Brasil, Rebeca Andrade, a judoca Bia Souza, a skatista Raíssa Leal e a jogadora de vôlei de praia, Duda. E ainda falando de esporte, hoje é o penúltimo dia das Paralimpíadas de Paris. E o Brasil já bateu o recorde de medalhas que havia sido registrado em Tóquio. A delegação brasileira conquistou muitas medalhas. Vamos ver. 4 medalhas conquistadas no atletismo. Neste sábado, fizeram com que o Brasil batesse sua melhor campanha no penúltimo dia dos Jogos. Rayane Soares faturou o ouro nos 400 metros da classe T13, categoria para atletas com deficiência visual. As outras 3 medalhas do atletismo vieram com a dobradinha de Ricardo Mendonça e Christian Gabriel nos 200 metros da classe T37. Para atletas com paralisia cerebral, os atletas garantiram a prata e o bronze. Outro pódio veio com Paulo Henrique dos Reis no salto em distância T13 para competidores com deficiência visual. O dia ainda contou com medalhas halterofilismo e na canoagem, e o recorde deve aumentar ainda mais. Outras modalidades serão disputadas.
e o Brasil de boas chances de conquistar mais medalhas. Essa edição fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até mais.